Olá, muito bom dia. São 8 horas 3 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de julho. Seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet, no endereço facinho www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube e também através do Facebook. E ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais. 8 horas 3 minutos, nós vamos começar o programa de hoje com uma imagem desta madrugada. Olha aqui a imagem do dia para você, uma viatura da Força Tarefa que infelizmente capotou durante uma perseguição policial. O que aconteceu? Isso aconteceu no sítio São Jorge, aqui em Maceió, e esta viatura perseguia 2 homens numa moto. E aí, meu amigo, nessa luta, infelizmente, houve aí o capotamento desta viatura. Os 2 homens, até o momento, estão foragidos. Mauro, como é que está a situação dos policiais? 4 policiais estavam nesta viatura. Felizmente, todos saíram com ferimentos leves. Um deles, salvo engano, teve uma luxação, mas felizmente já estão bem. É a bandidagem que está aí. Essas motos hoje são extremamente potentes e a gente sabe que naquela principal, vamos dizer assim, no São Jorge tem muita curva e numa dessas aconteceu isso aí. Esta é a imagem do dia, um retrato da violência na nossa capital. A gente sabe que é uma luta muito grande por parte do governo, mas essa luta não pode continuar. E moto com carro, a gente já sabe que a coisa não vai bem. Quero fazer um convite para você também continuar aqui com a gente no TV Mar News, que a gente volta com muita notícia para você e uma entrevista para falar dos precatórios. Eu volto já já com Gazeta Web, previsão do tempo. Hoje o Fernando Palmeira vem ao vivo. Já já, hein? Você não pode perder. Até já. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto.
A terra está preparada em Matriz de Camaragibe. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorgo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Muito bem, já estamos de volta com o TV Man News, agora 8 horas, 8 minutos. E quem está comigo aqui, eu estou muito feliz de recebê-lo, é o doutor Henrique Carvalho. Ele que a última vez que participou aqui na TV Man foi pelo Skype, estava no seu carro, não foi, doutor? Você vê como é a tecnologia a serviço da notícia. E hoje o doutor Henrique está aqui para falar, gente, dessa questão que envolve os precatórios do antigo Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Doutor Henrique, a gente ouviu falar muito aí ao longo dos últimos dias, chegou-se a falar em R$1 bilhão. Eu queria aproveitar toda a sua experiência para lhe perguntar primeiro isso. Quem tem direito a receber esse dinheiro do precatório? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Na verdade, essa ação ela foi proposta sob duas formas procedimentais, dois processos distintos. Um, que são as ações individuais, que foi movida pelo nosso escritório, defendendo 52 municípios do estado. Na época, isso era uma tese inédita, no Brasil ninguém tinha feito. Fomos o primeiro escritório a vencer essa ação no TRF da 5ª região, com o município de Branquinha. E ingressamos com 52 municípios. Depois que nós ingressamos, outro escritório propôs uma ação coletiva. Essa ação foi promovida pela AMA. Então, os outros 50 municípios do estado podem ou poderiam ser beneficiados pela ação promovida pela AMA, que é uma ação, um título coletivo. Então, hoje nós temos duas situações. Uma, que são os processos promovidos individualmente, e uma que são os processos que se utilizam do título coletivo. Essa distinção é importante porque quando se veiculou a informação de que R$1 bilhão seriam pagos no dia 12, essa informação ela está equivocada. Inclusive, na lista de municípios que foi apresentada, muitos dos municípios já receberam. Outros municípios, a grande maioria, eles não podem receber, apesar do dinheiro já estar depositado, porque há uma suspensão, o que no termo jurídico chama um sobrestamento daquele pagamento decorrente da ação coletiva. Por quê? Porque contra o título coletivo, que é a ação da AMA, existe pendente uma ação rescisória. A ação rescisória ela tem por objetivo desconstituir o título da ação da AMA, que é utilizado pelos 50 municípios remanescentes. Então, por cautela, o Tribunal Regional Federal disse, suspenda o pagamento, porque se porventura essa ação vier a ser julgada procedente e o título ser desconstituído, se os municípios já tiverem recebido e gasto dinheiro, não vai ser possível mais reaver essa verba que foi paga. Então, esses valores eles estão depositados e aguardam que a ação rescisória seja julgada. Doutor, nós vimos essa semana até um pronunciamento do Procurador-Geral de Justiça, o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, preocupado com a utilização deste dinheiro. Em que esse dinheiro pode ser utilizado? Veja, nós temos também aí um contexto que tem duas situações. Alguns municípios, eles obtiveram na Justiça o provimento no sentido de que essa verba era uma indenização e poderia ser gasta como qualquer outra verba pública municipal. Esse entendimento ele foi modificado a partir de meados de 2015. E o que foi bom? Nós não nos opusemos nem recorremos dessas decisões no sentido de que a verba fosse gasta com a educação.
Ser gasta com educação não significa que a verba vá para o Fundeb. Ser gasta com educação, ela pode ser gasta de qualquer forma, desde que seja com a educação. Correto. A preocupação do doutor Alfredo Gaspar, ela é muito importante, ela é necessária e ela é pertinente no momento em que vivemos. Porque essa verba é uma verba destinada à educação que poderia ter revolucionado a educação e o ensino básico do estado de Alagoas, como dos estados pobres do país. Essa ação ela se aplica no Pará, no Maranhão, em Sergipe, no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Bahia, Alagoas. São os estados que têm um poder financeiro inferior aos estados do Sudeste, aos estados do Sul. Então, isso poderia ter mudado a realidade da educação do estado, desses estados pobres, se a União Federal tivesse cumprido a lei. A União Federal não cumpriu a lei. Ela não cumpriu a lei e prejudicou gerações e gerações de crianças que não tiveram a educação adequada. São 15 anos, mais ou menos, doutor? A ação tramita há 15 anos. Nós começamos a primeira ação em dezembro de 2002. Aí, em 2003, 2004, fomos ingressando com esses processos. Na medida em que a jurisprudência foi formada, os processos começaram a tramitar de forma mais célere. Mas como nós fomos os pioneiros e as primeiras ações precisavam de muitos debates, muitas discussões, nós tivemos que fazer essa defesa no TRF da 5ª Região, no STJ e no STF. Então, é importante destacar, né, que foi graças ao trabalho do doutor Henrique Carvalho que houve, aí vamos dizer, o primeiro passo, né, doutor, no sentido de os municípios conseguirem esses recursos, né? Exato. Na verdade, Branquinha já recebeu, né? Branquinha já recebeu, Boca da Mata, enfim, a Feira Grande, Arapiraca. E essa ação foi assim, o trabalho foi um trabalho em conjunto, meu, de Felipe Sarmento, de Davi Lima, que são advogados na época. Nós nos unimos para trabalhar nesse processo. E daí estamos trabalhando nele até hoje. Até hoje a gente tem muito trabalho, defendendo muitas ações, muitos recursos, porque como é um recurso significativo, um valor muito alto, quem vai pagar não quer pagar, que é a União Federal, que é um dos maus pagadores que nós temos no país. Hoje, na Justiça Federal, o grande cliente, a maioria dos processos do Poder Judiciário são movidos contra a União Federal, que é o pior pagador que nós temos no país, é o governo federal. Então, se essa verba tivesse sido paga no momento certo, da forma correta, fiscalizada devidamente, que essa preocupação do doutor Alfredo Gaspar ela é muito relevante, é pertinente. A verba tem sim que ser aplicada na educação, tem sim que ser fiscalizada e tem, principalmente, que ser aplicada o quanto antes. Porque quem está lá estudando numa escola precária, sem condições de estudar, ele não pode mais esperar. Ele já esperou 15 anos, 15 gerações já foram perdidas. E você não pode chegar para uma criança dessa e dizer, o seu dinheiro não foi pago porque nós estávamos pensando como fiscalizar, porque nós estávamos imaginando a forma mais adequada de aplicar. Não existe forma mais adequada de se aplicar uma verba, senão da forma que a Justiça determinou, que é na educação. Se já sabemos que tem que ser aplicado na educação, o que precisamos fazer? Aplicar na educação e fiscalizar para saber se a verba está sendo bem aplicada. Inclusive, os municípios que nós defendemos, a orientação é, se não há determinação judicial no sentido de aplicar na educação, vamos fazer um termo de ajuste de conduta, vamos fazer um acordo com o Ministério Público Federal para que essa verba vá para uma conta específica, facilite a fiscalização e seja aplicada como deve ser aplicada, que é na educação. Com isso, a gestão mostra transparência, a gestão faz uma participação da sociedade, do Ministério Público, com a aplicação correta da verba. Essa tem sido a orientação aos 52 municípios que nós advogamos. Doutor, tenho certeza que quem está no interior do estado, acompanhando a nossa entrevista, está perguntando, mas há alguma perspectiva para a liberação desse dinheiro? O senhor trabalha com alguma data, doutor? Sim, veja, as ações individuais, que não dependem do título coletivo da AMA, essas ações elas vêm sendo pagas normalmente. Então, o que demora é se o processo já teve ou não trânsito julgado no STJ, o trâmite normal da ação. As ações da AMA, o processo já transitou em julgado e o processo hoje só depende de uma ação rescisória. Há uma discussão se a AMA poderia representar, que se chama legitimidade. Legitimidade processual significa a parte que está propondo a ação, se ela poderia
o ter feito, representando os municípios. Isso está sendo discutido nessa ação rescisória. Como na Justiça os processos eles têm um trâmite lento, então, muito provavelmente, após o julgamento no TRF da 5ª Região, haverá um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, um recurso especial. Esse recurso especial, comumente, pela legislação processual, ele não tem efeito suspensivo. Entendo. Mas cabe também à União Federal entrar com uma nova cautelar perante o próprio Superior Tribunal de Justiça, pedindo que, enquanto não for julgado o recurso especial, evite-se o pagamento. Por quê? Porque uma vez pago, não volta atrás. Seria algo que esvaziaria até a ação. Então, hoje, o que está pendente é o trâmite processual. Para que as pessoas entendam e compreendam o que é precatório. O precatório ele é um ofício enviado pelo juiz ao tribunal, pedindo que o tribunal inclua na lei orçamentária da União Federal aquele pagamento que deve ser feito no exercício financeiro subsequente. O prazo para enviar esse ofício é até 1º de julho. Então, como é que funcionou nesses processos do Fundef? Foi liquidada a ação, porque quando você ganha uma ação, você ganha um cheque em branco, que você precisa preencher com o valor devido. Então, esse cheque em branco foi preenchido, na linguagem para as pessoas compreenderem. Claro. Uma vez chegando ao valor devido, reconhecido que o valor devido é, por exemplo, R$10 mil, o Tribunal Regional Federal envia o ofício para o TRF e diz, olha, inclua na lei orçamentária da União esse pagamento de 10 milhões de reais para o exercício financeiro subsequente. O tribunal determina. Quando chega próximo da data de pagamento, a União Federal transfere para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região os valores que têm que ser pagos por esse tribunal. O tribunal atualiza e deposita nas contas, Banco do Brasil ou Caixa, que são os 2 bancos oficiais. Deposita nas contas para cada beneficiário. Por exemplo, município de Rio Largo, está lá o dinheiro depositado na conta para o município de Rio Largo. Só que, com a determinação da Justiça, o pagamento desse dinheiro que já está depositado foi suspenso, foi bloqueado. Se você for à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, não lembro onde é que está o de Rio Largo, ele não é meu cliente, vai estar lá bloqueado. Então, quando é que vai desbloquear? Quando a Justiça julgar a ação rescisória e dizer, olha, municípios venceram, libere-se o dinheiro que está naquela conta. Então, o procedimento é esse. Entendi. Agora, o caminho está muito próximo? Está próximo. Por quê? Porque o dinheiro já está na conta. Só que o que vai depender da celeridade desse pagamento são os julgamentos do Poder Judiciário, tanto no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, quanto no Superior Tribunal de Justiça, que provavelmente haverá um recurso especial para discutir essa matéria. Doutor Henrique Carvalho, quero agradecer demais a sua presença, lhe dar parabéns pelo seu trabalho ao longo de todo esse tempo e parabéns por ter conseguido encontrar aí esse caminho que vai fazer, como o senhor muito bem colocou, bem para os estudantes que há anos vêm passando por situações como o doutor Henrique já colocou aqui. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço. Muito bem. Vamos então fazer o seguinte, um breve intervalo e eu volto já com mais notícias para vocês. As coisas no Brasil têm andado bem devagar na crise, mas Alagoas segue firme. O estado tem obra e serviço por todo lado. Hospitais, estradas, escolas, adutoras, CISPs, gerando resultados e empregos. O governo equilibrou as contas, paga o funcionalismo em dia e ainda consegue investir mais e melhor do que antes. Por isso, Alagoas é campeã brasileira em transparência. Recebemos nota 10 da Controladoria Geral da União. É assim que o estado avança no caminho da mudança que chegou. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió.
A terra está preparada em Matriz de Camaragibe. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorgo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. Muito bem, voltamos e vamos direto ao vivo com o repórter Fernando Palmeira. Muito bom dia, Fernando. Um abraço para você. Ele também. Eu sou Epaminondas. Bom dia, meu caro. Um abraço bem apertado para todos, Vedequim. Olha, o sol está chegando em Maceió, voltando pelo menos nessa manhã de inverno aqui em nossa capital. Mas os raios desse sol lembram muito bem aquilo que foi muitos raios, foi o maior nome da televisão, do rádio brasileiro, orgulho da alagoanidade, o nosso Paulo Gracindo, o Pelópitas, Epaminondas, Gracindo, Brandão, tá aqui, ó. Daqui a pouco vai ser descerrado aí esse pano que encobre essa estátua em homenagem ao nosso Paulo Gracindo, o bem amado alagoano. Ele foi para o Rio nascer, mas veio para aqui de origem, foi feito nas Alagoas, hein? Forjado aqui nas Alagoas. O Gracindo Júnior, filho do Paulo Gracindo, está aqui conosco e nos fala dessa satisfação, dessa alegria que é nossa. Esse cara é, sim, bem alagoano, não, Paulo? Só é alagoano. Por acaso, meu avô e minha avó tiveram que ir no Rio de Janeiro e por acaso estava para nascer um filhinho. Então, tiveram que ir, porque ele foi fazer um trabalho lá no Rio de Janeiro e ele nasceu lá, mas foi 2 dias, aí ele pegou de volta e veio nascer aqui, de fato, né? Meu pai é daqui, né? É um homem daqui, não é um homem do Rio de Janeiro. E todo mundo, e ele, quando fala na vida dele, a vida dele é aqui. E agora, mais do que nunca, a gente vai dizer quem é Paulo Gracindo. Por mais essa vida toda, mais de 60 e tantos anos de trabalhos, da maior qualidade, fazendo teatro, televisão, cinema, tudo que esse homem conquistou e que adora essa terra, né? Que adora esse lugar onde ele viveu. Para mim é um prazer também estar aqui junto e tendo vivido também ao lado dessa turma toda que eram meus parentes, né? Os meus tios, meus avós, também nasci aqui e também permiti ficar aqui até 7 anos de idade, eu ficava aqui com os meus avós. E aqui a gente vai estar sempre junto agora com Paulo Gracindo. Jamais será esquecido. A genética bem alagoana, temos ruas aqui com o nome de Epaminondas Gracindo, foi político, o pai do Paulo Gracindo foi político renomado aqui, depois que voltou para o Rio de Janeiro, o seu pai entrou pela primeira vez aqui no Teatro Deodoro, e aí definitivamente se apaixonou pelo teatro, foi para o rádio, televisão, cinema, esse bem amado de todos nós, Paulo Gracindo, e você também herdou essa genética maravilhosa, porque é um dos grandes atores brasileiros. Sem dúvida, né? Foi com ele que aprendi alguma coisa, comecei a trabalhar com 5 anos e tenho outros filhos também que por acaso foram construídos também como atores, né? Eu tenho mais 5 filhos meus, netos dele também que foram aprendendo isso e é sem dúvida alguma a grande assinatura da minha vida, porque ele realmente corresponde ao trabalho de uma das pessoas mais importantes que eu acho que existe no Brasil. Esse marco aí histórico, com certeza, imortaliza cada vez mais o seu nome, o nome do seu pai e todos aqueles amantes do teatro das Alagoas e que saíram também da mesma forma de Alagoas para o Brasil e para o mundo. Sim, que as pessoas permaneçam em Alagoas e que quando quiserem revisitar Paulo Gracindo, ele vai estar aqui na frente da gente, nesse lugar. Como é que é exatamente a posição onde a gente está? Como é o nome desse lugar que a gente está? Aqui é Pajuçara, bairro da Praia da Pajuçara. Exatamente na Pajuçara, onde eu estava sempre muito junto. Minha avó tinha uma casinha aqui na Pajuçara, perto aqui, que é exatamente onde ele está morando aqui, vamos dizer assim. Com certeza que ponto do turista passar, reverenciar, fotografar, isso vai ser um point dos mais atrativos para o nosso povo. Fico muito feliz de estar aqui e agradecer aos meus amigos, né? Aos meus amigos que moram aqui também.
Essa terra também é sua. Gracindo Júnior. É minha. Um grande prazer, muito obrigado a todos. Felicidade. Um abraço. Olha, o prefeito Rui Palmeira já está aqui, daqui a pouco nós voltaremos trazendo essa conversa exclusiva também com o prefeito Rui Palmeira, que tem na genética também Paulo Gracindo, o pai de Rui Palmeira, Guilherme Palmeira Soares Gracindo, exatamente por essa genética que vem do grande ator, o nosso bem amado Paulo Gracindo, que passa a ser um ponto de referência para a arte, para o teatro, para o cinema, para a televisão, para o rádio e para o turismo. Aqui da Pajuçara com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV News. A gente segue com você, meu caro Vedequim. Muito obrigado, Fernando. É importante a gente complementar, né, que o Gracindo Júnior, foi ouvido agora pelo nosso brilhante Fernando Palmeira, está aqui também, é óbvio, por ocasião da estátua, mas também para lançar um documentário que mostra toda a obra do Paulo Gracindo, muito legal. É uma imagem curiosa para você que está ligando a TV agora, não se trata de nenhum suspense não, é que cobriram ali a estátua com esse pano e realmente ficou uma imagem, vamos chamar de imagem inusitada, né? É uma imagem inusitada, mas na verdade ali ela está, esse pano branco está cobrindo a estátua do Paulo Gracindo, sem dúvida nenhuma, um dos maiores atores da história do Brasil. 8h29, vamos mudar a página para exibir agora uma matéria falando do caramujo. Olha, tem muita história dentro do casulo do caramujo. Veja. Com a incidência de fortes chuvas, tanto em Maceió como em Marechal Deodoro, a comunidade está apontando um grande índice do número de caramujos. O que tecnicamente se justifica é que esses caramujos, devido às águas, têm saído para a reprodução. E nós estamos aqui nas zoonoses em Maceió para saber de um técnico responsável pela etnologia sobre o que é que representa isso para a população. Estou aqui ao lado de Carlos Fernando dos Santos e ele nos fala sobre isso. A chuva realmente contribui para o surgimento da grande quantidade de caramujos? Contribui. A maioria do ano eles ficam sobre a terra e quando chove eles saem tanto para se reproduzir quanto para se alimentar. Agora, o que pode representar de nocividade à saúde das pessoas que estão próximas a esses caramujos? Olha, é sabido que esses caramujos, eles albergam, dois tipos de verme. Um que causa problemas abdominais e o outro, que é o mais perigoso, causa problemas semelhantes à meningite. Esses vermes eles são transmitidos pelo muco, pela baba do caramujo, do caracol, na verdade, E crianças, pessoas também adultas que entram em contato com essa baba e inadvertidamente levam as mãos à boca, podem contrair essa verminose. Esse animal é aquele que é consumido na França quando se prepara o escargot? É o primo, na verdade. Digamos que hoje que nós temos aqui no Brasil é o primo pobre dele, do escargot francês. Então, ele foi trazido para o Brasil por se tratar de um caracol que cresce mais rápido e ganha mais peso do que o caracol europeu, do que o caracol francês. Então, o brasileiro achava que ia ter vantagem em criar um produto que engordava mais rápido, que tinha maior peso. Infelizmente, se tornou um tiro pela culatra, se tornou um problema ambiental, econômico e de saúde pública. O que é que se pode fazer em termos de saúde pública para orientar a comunidade para se livrar do caramujo e, consequentemente, das doenças transmitidas? Bom, a população ela vai ter que nos ajudar a fazer uma catação manual. Inclusive, é uma recomendação do Ministério da Saúde. A única recomendação é catação manual com mãos protegidas, onde a população vai colher a maioria que achar desses caracóis, colocar no balde, no latão, preparar uma solução de 1 litro de água sanitária para 3 litros de água normal, deixa esses caracóis submersos durante 24 horas, 24 horas após, pode jogar essa água fora, só sobraram as cascas, as carapaças dele, e pode quebrar e jogar em lixo comum. Em termos de alimentação, é bom esquecer essa ideia? É bom esquecer essa ideia. Só se fosse um criatório oficializado pelo IBAMA, tivesse condições de higiene sanitárias adequadas, poderia ser que se fosse consumido, mas num ambiente sem condições nenhuma. Bom, viemos exatamente trazer todas essas informações até você que nos assiste pela TV Mar. Se aí onde você mora está aparecendo esse caramujo, é bom descartar, é bom fazer
toda a prática dessas orientações que estão sendo dadas nesse momento aqui pelas zoonoses em Maceió. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Bar da organização Arnon de Melo no canal 25 da NET. Muito obrigado, então, mais uma vez as informações do repórter Fernando Palmeira e a gente volta com imagens ao vivo da orla de Pajuçara, porque daqui a pouquinho vai ser inaugurada aí a estátua em homenagem ao ator Paulo Gracindo e nós já temos aí também no vídeo ele, Fernando Palmeira. Fernando, você está muito bonitão hoje, Fernando. Você viu aí, a gente estava com a imagem do Fernando, porque o Fernando está ali ao lado do prefeito Rui Palmeira, porque, como eu disse, o ator Paulo Gracindo, né, vai receber essa homenagem, uma estátua em bronze, lá na orla de Pajuçara, e daqui a pouquinho o lançamento, nós já vimos a primeira participação do Fernando Palmeira, ao lado do filho do Paulo Gracindo, o Gracindo Júnior, que está também aqui em Alagoas para lançar um documentário contando toda a obra do Paulo Gracindo. Já temos o Fernando agora. Volto com você, Fernando. No teatro, na TV, no cinema. Então foi um grande ator que merece sempre ser lembrado por todos nós alagoanos. A sensibilidade da administração pública municipal de prestar homenagem desde Aurélio Buarque de Holanda, o velho Graça e agora também essa grande figura que é alagoana. Eu estava analisando a genética, o seu pai Guilherme Soares Gracindo tem também essa genética desse grande vulto aí, né? É verdade, a minha avó, Dona Gabi, era prima legítima de Paulo Gracindo, seus pais eram irmãos, então a gente já tem esse ouvir, né, desde criança que eu ouço falar muito de Paulo Gracindo, que eu, claro, na época já assisti algumas coisas de Gracindo na televisão, mas ouvi da minha tia-avó, da minha avó, histórias da infância dele aqui em Maceió, aqui na Pajuçara, onde ele morou durante muito tempo. É uma pessoa que levou o nome da nossa cidade para o mundo. Ele nunca perdeu esse sentimento de ser alagoano, de querer bem a sua terra natal, de ter vínculos com o estado de Alagoas. Então isso é muito importante e agora a gente retribui o que ele sempre fez pelo Brasil, por Alagoas. Alagoas agora em setembro completa seus 200 anos e é também uma homenagem aos 200 anos de Alagoas, inaugurando essa escultura de mais um ilustre alagoano. Diante desse momento histórico e também diante das crises econômicas, haverá a partir de agora, quem sabe, uma retomada de todas as ações da Fundação Municipal de Ação Cultural para que tenhamos novamente aquele mesmo desenvolvimento do início? Claro, nós temos já ações programadas para o mês de agosto, que é o mês do folclore, então nós temos várias ações programadas, então de agosto a dezembro serão várias ações importantes que a Fundação Municipal de Ação Cultural e a Prefeitura irão realizar. A gente teve essa parada do São João, que todo mundo sabe, por conta do excesso de chuvas, que lamentavelmente vitimou 7 pessoas na nossa capital, que causou e causa ainda muitos danos e apreensão para a nossa cidade, mas estamos retomando, agora homenageando Paulo Gracindo e certamente no mês de agosto com várias ações voltadas para a cultura. Obrigado, prefeito. Aí, prefeito Rui Palmeira, feliz da vida por entregar aos alagoanos esta homenagem justíssima a Paulo Gracindo e toda a comunidade passa por aqui acenando, buzinando, feliz, todos acompanhando esse momento importante dessa justíssima homenagem, dizendo que o sol volta a brilhar em Maceió, o trânsito está um pouco lento aqui na nossa orla marítima em Pajuçara, mas a gente segue. Vamos ficar por aqui ainda alguns momentos, ver se a gente consegue falar mais com alguém ou outro fato importante, nós estaremos prontos para registrar para TV Mar News. Meu caro Mauro Vedequim, a gente segue com você, eu aqui com o nosso querido Chico Nogueira. Você segue aí? Muito obrigado mais uma vez ao Fernando Palmeira. Eu vou fazer o seguinte, um breve intervalo e na volta eu vou voltar com o historiador Geraldo Magela para falar do dia 17 de julho de 1997. Todos os detalhes, 20 anos dessa data que mudou a história de Alagoas, na entrevista imperdível com ele, Geraldo Magela, nota 10. Eu volto já já.
Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. As coisas no Brasil têm andado bem devagar na crise, mas Alagoas segue firme. O estado tem obra e serviço por todo lado. Hospitais, estradas, escolas, adutoras, CISPs, gerando resultados e empregos. O governo equilibrou as contas, paga o funcionalismo em dia e ainda consegue investir mais e melhor do que antes. Por isso, Alagoas é campeã brasileira em transparência. Recebemos nota 10 da Controladoria Geral da União. É assim que o estado avança no caminho da mudança que chegou. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Da orla da praia de Pajuçara, onde daqui a pouquinho vai ser inaugurada essa estátua em homenagem ao ator Paulo Gracindo. Imagens ao vivo na manhã desta sexta-feira, dia 14 de julho. Muito obrigado ao nosso querido repórter cinematográfico Chico Nogueira, trazendo estas imagens. Eu volto aqui para o estúdio porque comigo está o historiador Geraldo Magela, que faz um trabalho muito bacana e estava no dia 17 de julho, agora que são 8 horas e 41 minutos. Magela, 17 de julho de 1997. Se essa data não tivesse acontecido, o levante não tivesse acontecido, você consegue fazer um exercício para a gente imaginar o que teria acontecido naquele momento na história alagoana? Bom dia. Bom dia. É difícil porque o 17 de julho a situação já estava tão ruim, mas tão ruim. Você tinha cerca de 10 meses que boa parte do funcionalismo estadual já não recebia o salário. Então, já tinha acontecido vários suicídios de policiais, de funcionários públicos, muita gente desesperada, vendeu imóveis, que não tinha como sobreviver mais. Então, era o caos completo em Alagoas. Você não tinha comando, a polícia, a segurança pública, não existia segurança pública, o comando efetivo da segurança pública. Você tinha grupos paramilitares operando em Alagoas, matando, roubando, assaltando bancos, assaltando lojas, matando políticos. Então, era o caos absoluto. Então, imaginar coisa pior do que aquilo ali, só uma situação tipo a Síria, um país em guerra, né? Alagoas vivia uma situação de completa desorganização
do ponto de vista da segurança econômica, administrativo, social, tudo, você não tinha governo, o Suragi não governava. Era uma situação patética, porque você tinha o governador eleito, e foi eleito com 83% dos votos, já foi eleito em cima de uma crise, que era o governo do Geraldo Bulhões, mas a crise com o Suragi, ela aprofundou. Chegou a um ponto de você chegar a 10 meses que não pagava fornecedores e os funcionários, Alagoas, nem nenhum estado aguenta. O Rio de Janeiro é um exemplo. Exato. A situação do Rio de Janeiro é bem próxima da situação de Alagoas em 97. E onde é que você estava? Conta pra gente no dia quando houve tudo aquilo, Magela. Eu acompanhava a prefeita, eu era superintendente de Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura de Maceió, e eu tinha voltado para Alagoas no dia 31 de março de 97. Eu passei 10 anos morando e trabalhando em São Paulo e tinha chegado naquele 2, 3 meses antes do 17 de julho. E estava acompanhando a prefeita Cátia Borne, tinha dado uma entrevista na Rádio Gazeta e desceu a ladeira da Catedral, em direção à manifestação que estava ocorrendo na Praça Pedro II. E desde a madrugada que o Exército, eu não vi, ninguém viu, a não ser quem passou ali, mas o Exército já tinha tomado conta da segurança da Assembleia e os deputados estavam no plenário da Assembleia e aquela massa de milhares de funcionários públicos querendo entrar para pressionar os deputados para aprovar o afastamento do Suragi. E nessa entra, não entra, você tinha lá centenas de soldados com armamentos pesados, ninguém sabia se aquela arma era... a munição era festim ou real. Quem poderia saber só eram eles. Claro. Mas, num determinado momento, a prefeita Cátia Borne chega e aquela massa de funcionários, as lideranças militares, civis e da PM também, vamos entrar, e naquela euforia, e a prefeita disse, não, vamos entrar que é a Praça do Povo, a Assembleia do Povo. Naquela cena de a Praça do Povo, a Assembleia do Povo, cai a primeira parte da grade, começa a empurrar e cai a primeira parte. E aí acontece uma série de tiros para cima, de festim, e aquele tumulto na praça, aquela situação que todo mundo se agacha, e eu procurei instintivamente ir ao chão, né? Eu não podia imaginar que aqueles tiros eram de festim e eram para cima, né? E era uma situação quase de guerra, limite ali, né? Então, uma cena, parece uma cena cinematográfica, né? Eu jamais, por mais delirante que eu fosse, eu poderia imaginar que eu estaria num ambiente daquele, descer de uma entrevista da rádio para o ambiente e, de repente, você passar por aquela situação de quase fuzilamento, né? É uma situação dramática mesmo. Ninguém ficou ali com o coração batendo normal, né? Todo mundo estava acelerado. Magela, quando vocês desceram, né, a prefeita, até é importante a gente dizer que na segunda-feira, viu, Magela, a gente vai exibir uma reportagem especial contando justamente aí depoimentos como esse que você nos dá agora, numa reportagem que nós conseguimos ouvir a ex-prefeita, Cátia Borne, o que era então vice-governador, que depois se tornou governador, Mano, e também ouvimos o comandante da Polícia Militar e também ouvimos o representante do Sindicato dos Policiais Civis, pessoas que estavam ali como você naquele momento. E eu perguntei a Cátia Borne ontem o que ela lembrava daquele momento, o que as pessoas diziam quando vocês chegaram à praça. E ela lembra muito bem desse momento que você narra, que as pessoas diziam, abre, abre, abre. Você acha, Magela, hoje, como historiador, refletindo sobre aquele momento, que vocês tiveram, sem dúvida nenhuma, a prefeita à frente disso, um protagonismo que ajudou a mudar a história de Alagoas dali para frente? Involuntariamente. A história não é feita de atos programados, né? Qualquer cidadão pode imaginar que
alguém vai escrever isso, não, foi pensado, aquilo foi uma articulação. Nada disso, foi um ato que descemos em solidariedade aos funcionários que estavam lá, para protestar também. O fato, quando você chega, você tem uma multidão gritando, entra, a prefeita entra, a Praça do Povo, a Assembleia do Povo, e aquilo ali levou a grade ao chão. A multidão empurrou e derrubou a grade. Então, não há nenhuma circunstância que aquilo ali tenha sido programado, pensado, arquitetado, nada disso. A história é feita de fatos dessa natureza. Boa parte dos atos históricos acontecem dessa forma, uma espécie de por acaso. E, a partir daí, o Suragi, que já estava acuado dentro do palácio, demorou poucos minutos, ele anunciou a renúncia e apresentou uma carta, a renúncia do mandato para que o Mano assumisse. Porque ele, na situação que ele estava completamente encurralado do ponto de vista político, social, ele não tinha outra alternativa, porque persistir no governo, se naquele momento não aconteceu o banho de sangue, num outro momento ia acontecer um banho de sangue. Porque não havia mais possibilidade de recuo daquela massa de funcionários públicos que estava desesperada, porque ninguém fica 10 meses sem receber salários, com as famílias passando as maiores dificuldades, com gente se suicidando, com gente sendo internada por problema psiquiátrico em função do desespero. Ninguém, e o comércio quebrado, Alagoas quebrado. Hoje Alagoas deve ter 68 mil funcionários, e já vários concursos foram realizados de 97 para cá. Naquele momento, após o 17 de julho, 25 mil funcionários desesperadamente aderiram ao PDV. O secretário de Educação foi o grande maestro de completar a tragédia do PDV. O Luciano Barbosa é a grande, que é uma figura que não aparece nas coisas. O Luciano é o grande responsável, claro, junto com o Suragi, mas não é mais o Suragi, o Mano, sob o comando do Pedro Malan e desse Pedro Parente, que é o presidente o atual presidente da Petrobras, eles colocaram o torniquete em Alagoas. Sim. Porque Alagoas passou, com o acordo feito com o Ministério da Fazenda, passou negociou a dívida, uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais, naquele momento. O mais alto juro que um Estado brasileiro paga ao governo federal ainda continua sendo o Estado de Alagoas, era o Estado mais pobre, o Estado que estava quebrado, com essa debacle toda, assinou de joelhos, Alagoas assinou esses contratos com o governo federal, a renegociação e o PDV, sob a condição do PDV. E aí você colocou 25 mil funcionários indenizando, que hoje, ontem, coincidentemente, eu fui para uma reunião na FAPEAL, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, e o taxista que me conduziu era um dos soldados do Exército que estava lá na porta da Assembleia. Então, esse momento, Alagoas, voltando um pouco à questão da dívida, o que era 1 bilhão e 200 milhões, hoje significa 11 bilhões. Puxa. Alagoas já pagou 8 bilhões e deve 11. Essa conta não fecha nunca. Jamais essa conta vai fechar. Isso é a herança da quebra de Alagoas. 8 bilhões foram pagos, agora, em final do ano, o governador Renan e o secretário Santoro assinaram com o presidente Temer uma trégua, não, como é que chama, na dívida. Deixou de pagar a dívida integralmente, está pagando apenas dos 55 milhões, está pagando 5 milhões durante 12 meses, creio. Mesmo assim, quando fizeram o encontro de contas, Alagoas tinha pago 8 bilhões, de uma dívida que era 1 bilhão e 200, pagou 8 e deve 11. Qualquer dona de casa, qualquer quitandeiro do mercado público de Maceió, qualquer vendedor de peixe, sabe que essa conta não vai fechar nunca. Você deve 1 bilhão e 200, paga 8 bilhões e deve 11, impossível fechar. É impossível fechar essa conta. Essa é a herança deixada pelo Suragi. Por Geraldo Bulhões e aprofundada por Suragi, né? É verdade. Magela, na tua vida pessoal, o que mudou a partir daquela data? Você teve alguma mudança, assim,
que você possa comentar com a gente, alguma coisa que tenha mudado depois de viver aquele momento que parecia realmente, como você disse, um campo de guerra, né? Eu imagino o que passou na tua cabeça naqueles minutos. Foram 3 minutos, salvo engano, né? De tiro e tal. Parece que são 3 horas ou 3 dias. Você não tem aquela noção de tempo. É um negócio tão difícil de você imaginar. Porque pessoalmente, eu nunca dei um tiro. Eu nunca atirei, a não ser com espingarda de seta, quando eu era menino, lá nas feiras, na festa de Anadia. Aquela quantidade de tiros, milhões de coisas passam na sua cabeça. Uma das primeiras coisas que passou é que a minha filha tinha menos de 3 anos. Porra, se eu morrer aqui, quem é que vai cuidar da minha filha? Então, tem uma série de... um cenário tão esquisito que eu nunca tinha passado por uma situação daquela. Como espero não passar jamais uma situação semelhante, né? Então, mudou nesse sentido do tipo de valor que você tem que dar para a vida, né? Naquelas circunstâncias. E depois, passados 20 anos... como historiador, eu posso relatar na minha perspectiva, porque eu vivi aquele fato. Eu não vou interpretar um fato vivido por terceiros. Eu vivi aquele fato. Depois, aconteceram outros fatos em decorrência desse, que a prefeita foi protagonista também, e o secretário Joaldo Cavalcante. Num determinado dia, após o 17 de julho, eu recebi um telefonema do advogado Everaldo Patriota. E ele pediu para passar no escritório dele, eu fui. Que era urgente, eu fui. Peguei um táxi e fui. E cheguei lá e encontrei um oficial do Exército, que eu conhecia, mas não tinha nenhuma relação com ele. E aí, essa reunião era o oficial expondo a situação de completa desorganização das forças públicas de segurança e a preocupação do Exército Brasileiro aqui em Alagoas com a segurança. Porque nem eles acreditavam no poder de comando do governador Mano, porque era parte envolvida nesse ambiente de desordem de Alagoas, e eles, esse oficial, esse coronel era porta-voz desse grupo de oficiais, inclusive alguns generais reformados que moram aqui em Alagoas, que pediam a mim para intermediar uma conversa com a prefeita Cátia Borne, para a prefeita solicitar ao ministro do Exército, o ministro Zenildo Lucena, a transferência da 10ª Brigada Militar de Pernambuco, se não me engano, se não me equivoco, ela está baseada em Garanhuns, para Maceió. Aí eu perguntei, assim, um tanto quanto de brincadeira, disse, mas, coronel, eu não entendo nada de militar, de estratégia militar, não serviu o Exército, não estudo essa área militar. O que é que significa transferir a 10ª Brigada Militar para cá, se aqui já tem um 59? Ele disse, olha, porque o 59, o comandante do 59 e o comandante da polícia, eles se equivalem, e numa situação de desordem como o 17 de julho, o Exército não pode intervir na segurança pública, por exemplo. Então, você tem que ter um oficial superior, um general, para comandar uma intervenção num caso como o que ocorreu aqui no 17 de julho, ou numa situação pior ainda. Aí foi que eu me convenci e eu disse, olha, eu não vou garantir que a prefeita vai assinar esse documento, mas eu acho que ela tem grande chance de... Mas na minha cabeça eu disse, a Cátia vai assinar isso 100%, né? Porque com essa 5 minutos de exposição, não tem por que não assinar uma carta e marcar a audiência com o ministro. E aí ocorreu realmente, houve uma carta, eles redigiram essa carta, a Cátia assinou, leu e assinou, e foi agendada uma audiência com o ministro do Exército. Quem agendou essa audiência foi o general Nilton Moreira, que era, na época, o superintendente da SUDENE, que me ligou com antecedência, ele ficou como o contato do ministro, e a partir daí, num determinado dia, eu recebi a ligação do general Nilton Moreira e nós fomos a Brasília. Fui eu, a prefeita, o Joaldo e eu, nós fomos os 3 para o gabinete do ministro Zenildo Lucena, onde ele expôs a situação e a Cátia apresentou a carta reivindicando a 10ª Brigada. Ele explicou da situação que
tecnicamente não dava para acontecer aquilo, inclusive apresentou um alagoano que estava sendo promovido a general, o Santa Rosa, General Santa Rosa, e que ele ia assumir essa 10ª Brigada, e como de fato assumiu, e ele explicou que, olha, o general José Siqueira é da nossa absoluta confiança, ele é o secretário de segurança lá, foi uma discussão nossa com o presidente Fernando Henrique, o Coronel Longo é da nossa confiança, ele era assessor do Ministério da Fazenda, ele é o secretário da Fazenda, e o Coronel Juarez trabalhava aqui comigo, servia aqui no Ministério, a indicação nossa para o comando da polícia. Então, há uma intervenção branca em Alagoas, porque uma intervenção total e oficial no estado de Alagoas ou em qualquer estado da federação interrompe as votações no Congresso, uma série de problemas políticos que vêm a ocorrer. Então, Alagoas viveu esse período sob a intervenção e nós voltamos dessa audiência com essa sensação de que havia efetivamente uma intervenção. E depois, esse fato eu nunca relatei para ninguém, né? Dessa audiência e dessas tratativas de bastidores. Como depois, vários encontros, eu pessoalmente tive e outras pessoas aqui de Alagoas tiveram tanto eu estive com o Coronel Juarez várias vezes, como com o General Siqueira. Então, esse bastidor do que ocorreu após o 17 de julho, ainda precisa, como os historiadores precisam mergulhar, porque nem sempre o fato histórico é o que está visível a todos. Você tem um bastidor imenso que culmina, muitas vezes, com o que é apresentado publicamente, né? Mas tem toda uma construção por trás. No caso do 17 mesmo, da porta da Assembleia, não havia nada por trás. O que aconteceu a contingência histórica, aconteceu o fato. Margela, eu queria agradecer demais a tua presença, lembrando que daqui a pouquinho o Margela volta dentro do Segurança em Foco, a participação muito legal, que toda sexta-feira a gente já sabe. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Margela. Vamos fazer o seguinte, o Fernando Palmeira volta ao vivo de outro ponto da cidade. É isso, Fernando? Mais uma vez, obrigado pela sua participação. É isso, meu querido Mauro Wedequim, ao vivo aqui do Ponta Verde para o Hotel. Estamos aqui no ambiente do turismo, onde a BAV de Alagoas traz um programa importante, uma reunião dos grandes agentes de turismo com a BRAVE de Portas Abertas. Estou aqui ao lado de Carlos Palmeira, que é o presidente da BAV de Maceió e de Alagoas. Ele nos fala sobre a importância de receber os agentes e também a representação nacional da BAV. O que é que está aí no conteúdo da conversa, o que é que está na programação? Bom dia a todos. Antes de tudo, é um evento de relacionamento, não é, com a presença do presidente da BAV Nacional, o senhor Edmabu, que é um grande operador no mercado, e a gente vem para cá encontrar os amigos, falar um pouquinho dos números atuais do turismo, falar das projeções, do crescimento esperado do turismo, e já fazendo a programação de divulgação, não só do Destino Alagoas, como do Destino Brasil, ressaltando sempre a importância de você fazer a sua viagem, programar a sua viagem através de um agente de viagens. É muito importante para que a sua viagem seja consolidada, lhe dê prazer, segurança, que você possa sempre ter a assessoria, a consultoria, a orientação de um agente de viagens. O governo do estado está com a mídia aí mostrando que tem incentivado, inclusive observando diminuição do preço de combustíveis para aviões, para que Maceió tenha um aquecimento cada vez melhor, principalmente nessa expectativa de uma alta temporada. Qual a visão da Associação Brasileira de Agentes de Viagens com relação a essas políticas públicas do Estado de Alagoas para o desenvolvimento do turismo? Nós estamos muito otimistas. Na verdade, a parceria do turismo, tanto com o governo do estado, tem sido muito presente, também o município de Maceió. O trade turístico de Maceió como todo, tanto os parceiros privados como os parceiros institucionais, governamentais, nós temos um diálogo permanente, as ações são conjuntas, com um objetivo só. Então, em razão dessa política comum, a gente espera números muito bons e uma participação ainda maior do turismo na economia de Alagoas, que tem sido um diferencial. O que mais reivindica o agente de turismo aqui em Alagoas
pela própria BAV. Quando se trata do Destino Alagoas, a nossa maior reivindicação é a divulgação, a promoção do Destino Alagoas lá fora, principalmente dos grandes mercados emissores, São Paulo, Minas Gerais e outros tantos. Isso está acontecendo ou se espera acontecer ainda com maior intensidade? Isso está acontecendo, mas é importante que aconteça com maior intensidade. Esse reforço no mercado, isso é uma ação permanente de você ser lembrado, até porque o Brasil é um país que tem vários destinos maravilhosos. E a gente tem, embora nós tenhamos, com certeza, a maior beleza do Brasil, Alagoas é um paraíso, todos sabem, mas é muito bom que a gente sempre tenha uma ação permanente para lembrar isso. Presidente Carlos Palmeira, obrigado, hein? Eu que agradeço. Para sucesso total no encontro. E aqui, Edmar Bull está conosco, nos fala sobre o que representa estar em Alagoas e como vê as potencialidades do Brasil, e particularmente do Nordeste, e em especial de Maceió e de Alagoas como um todo. Bom dia a todos, obrigado aí pela entrevista, obrigado Carlos Palmeira aí de ter acolhido a gente tão bem aqui no estado de Alagoas. E eu acho que pela primeira vez o governo está vendo muito, inclusive o nosso ministro aí que é alagoano, né, Marques, que está trabalhando muito forte com o turismo, principalmente aqui para essa região, e a gente não pode perder esse time que nós estamos com praticamente 60% das viagens dentro do Brasil, né, e 40% para o exterior. A gente não pode deixar reverter isso e o governo está trabalhando bastante em cima dessa posição do turismo. Nós fazemos parte da agenda positiva do governo e ele conseguiu entender que nós trazemos 54 segmentos da economia. E o nosso problema maior é essa crise política. A crise política passando, eu acho que tudo vai melhorar. Outra coisa também, o mês de maio foi o melhor mês dos últimos 24 meses e a gente espera ter um crescimento este ano de acima de 2 dígitos para as agências de viagem em todo o Brasil. Mesmo com todos os desafios, qual a expectativa para a alta temporada desse ano 2017? No mês de julho, nesse mês que nós estamos, é um crescimento acima de 15% e dentro do ano mais ou menos acima de 12%. O que mudou um pouquinho, que você nem chegou a me perguntar, mas eu vou falar, é o perfil do brasileiro. O perfil do brasileiro, ele não consegue chegar em casa e falar que não vai tirar férias. Ele não consegue falar para a família que não vai dar para viajar. Então, o que ele faz? Ele diminui de 20 dias para 15 dias, em vez de ficar em hotéis 5 estrelas, fica em 4, de 4 para 3, e ele consegue, às vezes, ficar em um apartamento só. E ele já sai com isso praticamente todinho programado. E esperamos aí que temos um turismo e um crescimento positivo esse ano. Como a BAV vê também, a estrutura hoteleira tem melhorado realmente aqui em Alagoas? Olha, tem melhorado não só em Alagoas, como no Brasil inteiro. Só que assim, a taxa de ocupação, ela não é aquilo que os hoteleiros esperavam, né? Nós montamos uma estrutura muito grande para a Copa do Mundo e depois para as Olimpíadas, e isso tem que se ajustar. E nós temos que trabalhar muito esse receptivo dentro do Brasil. Na nossa feira, que você também é convidado, e todos os seus todos os agentes de viagem aqui de Alagoas estão convidados, nós vamos trazer 78 compradores convidados do exterior para vender Brasil. Então isso daí é uma parceria nossa com a Embratur, com o Vinícius Lumertz, que vai ser muito positiva para essa nossa próxima feira, que vai ser em São Paulo de 27 a 29 de setembro. Tem alguma feira programada para Alagoas ou essa de São Paulo que você já está divulgando aí? Nós estamos divulgando essa de São Paulo, porque exatamente nós vamos levar todos os destinos para lá em parceria com o Ministério. E você poderá ter a TV Mar, né? Vou fazer aqui uma surpresa agradabilíssima, me permite, Edmar. Olha só, Afrânio Lages, ele que é um dos baluartes, um dos grandes representantes do turismo, enquanto agente, nos fala sobre esse evento e receber aí o presidente nacional da BAV. É um prazer muito grande ele vir aqui visitar os agentes de viagem, que é uma coisa rara ter um presidente da Associação Nacional aqui em Maceió. Aí nós estamos prestigiando e sendo prestigiado pelas entidades que fazem o turismo em Alagoas de uma maneira geral. Você sempre foi um crítico construtivo do melhor para o turismo em nosso estado, em nossa capital. O que é que você traz na bagagem para colocar aqui nessa importante reunião em Maceió? Não tem nada assim. Nós estamos enfrentando essa barra pesada aí da economia, né, com uma série de modificações, e a gente está lutando para sobreviver. E graças a Deus é uma atividade que
apesar da desconfiança geral, nós estamos conseguindo vencer dessa crise. Obrigado, Alfredo. Boa sorte para você. Pois é, meu caro Paulo Wedequim, quando se fala em empreendedorismo, a gente fala em Alagoas Empreendedor, e você, que é o grande capitão da programação jornalística da TV Mar, com essa especialidade, eu tenho certeza absoluta que você está aí já anotando na mente detalhes sobre esses grandes eventos em São Paulo aqui e acompanhando todo o desenvolvimento de um trabalho, de um esforço conjunto para que Alagoas realmente encontre definitivamente o seu destino como vocação turística. Aqui do Ponta Verde Hotel, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, em TV Mar News, que segue com você, meu caro Mauro Wedequim. Muito obrigado ao Fernando Palmeira, que hoje já trabalhou demais, né, Fernando? Por hoje chega, né? Já tá bom. Um grande fim de semana para você e também para o querido Chico Nogueira. Ontem, o São Paulo Futebol Clube jogou para o fechamento da 13ª rodada, salvo engano, e conseguiu empatar em casa e está na zona de... Ou melhor, continua na zona de rebaixamento. O Alexandre Lino está chegando aqui para falar das notícias do esporte e eu tenho certeza que o Alexandre pensou, o Mauro ficou bravo e eu fiquei, viu, Ale? Fiquei chateado porque eu estou muito preocupado com o meu tricolor do Morumbi. Mas jogou como se ainda fosse o Ceni, né? Bom dia, Bom Mauro. dia. Bom dia, torcida tricolor que nos assiste aqui no TV Mar News, tanto pelo canal 25 da NET, quanto pela Gazeta Web. Ontem o São Paulo não entrou em campo. Ontem o Atlético Goianiense teve mais oportunidades de vencer do que o São Paulo. É verdade. Se a gente for fazer uma avaliação fria da situação do São Paulo ontem, um jogo que ficou devendo muito. O Dorival Júnior assumiu o clube, assumiu o elenco, mas não desenvolveu ainda algo com a sua cara. O Mauro muito bem falou aqui, parecia o Rogério Ceni no comando da equipe. Infelizmente, o São Paulo, para essa imensa torcida tricolor, que briga ali para saber se é a terceira maior torcida do país, se é a quarta, essa imensa torcida tricolor ontem foi dormir chateada. Chateada porque o resultado não era o esperado. O São Paulo ontem empatou com o Atlético Goianiense, que é o lanterna. 2-2 em pleno Morumbi, com muito pouca gente. É verdade. Foi um jogo de lanternas. Infelizmente, essa é a realidade. Como jornalista, a gente tem que dizer a verdade. Mas você, estou vendo aí que hoje você está armado aí com um tablet bonitão. Vem mais notícia por aí? Temos algumas notícias. Resumo do fim de semana. Temos. Ontem a gente brincou aqui falando da rivalidade entre CSA e ASA. Eu vou pedir para o Josi espelhar aqui. Pois não. A rivalidade entre CSA e ASA, que a gente começou falando aqui, foi parar no Globoesporte.com, Alagoas, mais um dos veículos da organização Arnon de Mello. Está aqui a matéria Provocações. CSA e ASA usam redes sociais para convocar a torcida para o Clássico. Aquela coisa que a gente tinha falado... Já tinha antecipado aqui, né? Sim, de que CSA e ASA estão convocando seus torcedores para que usem as suas cores. A torcida do Azulão do Mutange, o CSA, está prometendo invadir Arapiraca. 5 mil ingressos eles prometem ocupar lá em Arapiraca. E a gente tem que lembrar que tem uma torcida forte do próprio CSA na região do Agreste. Se a gente lembrar aqui, o Raimundo Tavares, que é presidente do Conselho Deliberativo do CSA, ele é de Junqueiro. Então, você tem uma turma muito boa ali naquela região do Agreste. E o ASA é o principal clube do Agreste e Sertão. O ASA, Mauro, ele tem torcida, inclusive, em Penedo. Olha. Tem uma torcida organizada do ASA em Penedo. Então, esse jogo promete. É o primeiro jogo de volta da Série C. Vamos lembrar que no primeiro da ida foi onde o CSA começou a essa escalada que o levou à liderança da Série C. Foi o primeiro jogo, o ASA perdeu aqui jogando no Trapichão, e foi um jogo onde o ASA ainda estava meio machucado depois da eliminação para o CSA no Campeonato Alagoano. Então, essa revanche promete, será o grande jogo do final de semana da Série C.
na Série B nós também temos um grande jogo, uma grande promessa de bom jogo aqui no Trapichão. E esse sim já promete casa cheia. O último jogo do CRB aqui no Trapichão reuniu em torno de 4.000 pessoas. A expectativa é que esse jogo contra o Internacional possa reunir mais de 10.000 torcedores do CRB. O CRB embalou, o Internacional é um grande clube do futebol brasileiro, basta a gente lembrar que o Internacional é tricampeão brasileiro, é campeão de Libertadores, é campeão de Mundial. Teremos sim uma partida que promete entre CRB e Internacional aqui no Trapichão, na tarde desse sábado. Vamos fazer um bolão rapidinho aqui. Quanto é que você acha Asa e CSA? Asa e CSA, eu acho que o Asa consegue a vitória pela vontade que o Asa está de garantir essa vitória. Márcio? E eu acho que vai ser Asa 2-1. Asa 2-1, Márcio? 3-0 de novo. 3-0 para o Azulão. Para o CSA. Polani que está chegando aqui, Asa e CSA. Quanto? 2-1 a Polani. Eu vou dizer que vai ser 2-1 para o CSA num jogo emocionante. Josiel, rapidinho, CSA e Asa. 1-0 para... Asa vai ganhar, na opinião do Josiel. E a Joyce... 3-0 CSA, Joyce. Eu acho que a Joyce eu acho que a Joyce meio que... Vai ganhar dinheiro do Márcio. A Joyce, assim como o Márcio, demonstrou uma certa paixão clubística nesse chute de bolão. No bolão do CRB, eu acho que 1-1 está de bom tamanho. Para a gente, na segunda-feira, estar comentando aqui. Comentando aqui. Eu vou dizer que vai ser, de novo, 2-1 para o CRB, também num jogo muito difícil, mas acho que o CRB vai conseguir ganhar do Internacional. Então, o Mauro está apostando no CRB e no CSA. Vou cobrar aqui. Pode cobrar. Vou cobrar. Não vou perguntar, pessoal, a opinião do Márcio aqui, porque o Márcio ele é muito parcial. O Márcio é o nosso operador cinematográfico, operador de câmeras aqui da TV, mas ele é assim, quando é em relação a futebol, ele é muito parcial. E aí eu chamo a atenção, já que a gente está falando de bolão, bolão envolve dinheiro. E se envolve dinheiro, preste atenção nessa tela aqui. Esse é o cenário do pré-nordestão para este ano. Com a saída do Sport e do Náutico, a Liga do Nordeste conseguiu dividir melhor os recursos para os clubes que participarem da Liga do Nordeste, a Lampions League. Detalhe, ontem o Santa Cruz anunciou que permanece e assim ele já entrou diretamente na fase de grupos. E garantiu nada mais, nada menos que a bagatela de R$1 milhão. Antes mesmo de começar, Bahia, Vitória, Ceará e Santa Cruz, que são os maiores clubes que participam da Copa do Nordeste, levam para casa R$1 milhão. Detalhe para o subgrupo 2. O subgrupo 2 tem um CRB ali, ao lado de ABC, Sampaio Corrêa e o Botafogo da Paraíba, com 850 mil. Aí o torcedor vai perguntar, Lino, cadê o CSA? O CSA está no subgrupo. Ainda não está, né? Espera-se que ele esteja. O CSA está no pré-nordestão. Ele joga contra o Parnaíba. O CSA enfrenta o Parnaíba na tentativa de ficar com uma das vagas. O CSA já garantiu, só em participar, só em estar na Liga do Nordeste, pré-Copa do Nordeste, ele já garantiu R$250 mil. Caso passe do Parnaíba, ele assegura nos cofres lá do Mutange mais R$500 mil e ele fica aqui no subgrupo 4. Então, o CSA tem a chance, vai fazer uma partida para ter a chance, essa partida vai valer parodiar o Silvio Santos aqui, R$500 milhão. Lino, quero agradecer demais a tua presença e desejar um fim de semana maravilhoso, que você volte aqui com as energias ainda mais especiais, revigoradas na segunda-feira. Vou tentar fazer esse final de semana os jogos, vou tentar acompanhar de perto os jogos CRB e depois Asa e CSA. É um fim de semana muito legal de futebol, muito legal. Por favor, chame o intervalo naquela câmera que na volta tem previsão do tempo com a nossa Polani Santos.
Vamos lá? Vamos lá. Daqui a pouquinho, fica ligado, Orlando e Santos aqui no TV Mar News com a previsão do tempo. Para você se programar para o seu final de semana e saber por que esse friozinho não vai embora. Valeu! Consegui uma ordem para fazer um cadastro, para me poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10.000 casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apiclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Alagoas está abrindo novos caminhos, de Matriz a Passo de Camaragibe, de Água Branca a Mata Grande, de Penedo a Pindorama, a obra avança. E a tão sonhada duplicação Maceió-Arapiraca já está virando realidade. A capital alagoana vai ganhar ainda os eixos viários, um novo viaduto e a duplicação da Cachoeira do Merim. São mais de 600 quilômetros de estradas concluídas, recuperadas ou em construção. Na direção certa, a mudança chega para melhorar a vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Muito bem, já estamos de volta com o TV Mar News. Último bloco, últimos minutinhos, mas dá muito tempo para a participação muito especial da Polane Santos, chegando com a previsão do tempo. Polane, aqui parece lá fora, né? Tá frio aqui, tá frio lá fora, né? É verdade, Bom dia. a gente segue, Mauro, com esse tempo meio maluco. Você pode ver aqui atrás, que se vocês tiverem prestar atenção, o tempo agora abriu, o sol apareceu, mas a gente, infelizmente, como eu havia realmente dito ontem, isso acontece hoje, deve continuar assim também para o final de semana. A gente tendo essas intercalações entre períodos de chuva, chove um pouquinho, faz sol, então, infelizmente, não da praia. Eita, nós. E falando nisso, você falou, ainda bem que você lembrou da praia, Polane, porque tem um alerta até de ressaca, exatamente, né? Que segue até hoje, de acordo com informações da Capitania dos Portos, né? Aqui de Alagoas. Esse alerta de ressaca, na realidade, começou ontem
anteontem, e atingiu Ilhéus, na Bahia, até a Praia de Touros, lá no Rio Grande do Norte, e deve estar terminando hoje. Mas, ainda assim, é bom a gente fazer o alerta, então, para que o pessoal de casa fique sempre atento, né, Mauro? Evitar o mar nesse período. Se você possui pequenas embarcações, evita também ir para o mar para evitar acidentes. Até mesmo para os pescadores, vale a pena conferir, então, todo o material, o equipamento de salvatagem para poder estar resguardado se for ao mar. É verdade. E questão da chuva, Polani, a gente hoje de manhã, assim, no início da manhã, estava chovendo, né? Não sei se vai ainda continuar assim, chove, para. Exatamente, vai continuar assim durante todo o final de semana. Inclusive, nós temos algumas imagens aí de satélite também cedida pela SEMAR, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Aqui em Alagoas a gente vê que está da mesma forma, né? Tem algumas nuvens aqui em cima, mas que não deve representar muita coisa em relação à chuva, Maura. A gente fica com esse tempo nebuloso, essa nebulosidade que a gente vem registrando ao longo desses dias já. A gente percebe já aqui acima que a gente tem uma formação, mais uma vez, de um sistema de nuvens se formando do Oceano Atlântico para o continente, mas não deve atingir o nosso estado, deve se concentrar, mais uma vez, nos estados de Paraíba e Rio Grande do Norte, que devem sofrer daqui a alguns dias também com esse sistema que está se formando em direção ao continente. E aí a gente tem, inclusive, falando em temperatura, que a gente iniciou aqui falando em temperatura, a gente tem algumas imagens dos termômetros que foram registrados aqui em Maceió. Olha só, 19 graus na manhã de hoje, às 5h10 da manhã de hoje, Mauro. A gente não está acostumado definitivamente com esse tipo de temperatura. Em Arapiraca, ainda o pessoal sofreu um pouco mais com o frio também. Foi registrado 17 graus na manhã de hoje, nessa madrugada também. A gente tem as imagens aí aqui no centro da capital, né? Isso agora aqui no centro da capital. Isso aqui já em Arapiraca, olha só, 17 graus, às 6h58 de hoje, algumas pancadas de chuva e a gente deve seguir com a temperatura assim. A gente tem aí, inclusive, um mapinha mostrando, inclusive, como é que vai ficar o tempo, a temperatura já hoje, olha só. Sertão deve registrar 14 graus, registrou hoje, né, na madrugada de hoje, 14 graus. Litoral, a previsão é de 21 graus, máxima 27 graus, mas é aquilo que pode acontecer, voltar a acontecer, né? A temperatura pode cair mais como aconteceu nessa madrugada. E aí a gente tem também a mesma tabelinha para amanhã, mostrando a mínima e a máxima para todos os ecossistemas. Esse já é o de amanhã, Josi? Esse é o de hoje. Eu queria que você mostrasse de amanhã. O próximo, por favor, Josi. Aí. Pois é, não muda muita coisa, tá vendo? Litoral 21, Agreste 17 graus aqui, Sertão 14 graus, Sertão de São Francisco também, Zona da Mata. Então, a gente deve estar aí com essa temperatura. Agora, por que isso acontece? Mauro, de acordo com o meteorologista de lá da semana, ele passou a informação que em tempos, em dias assim, como a gente teve um dia muito encoberto de nuvens, né, que não abriu, as temperaturas não foram elevadas, ficou ontem na faixa exatamente de 23 graus, enfim. O que é que acontece? Quando chega no final à noite, de repente o tempo abre um pouquinho, mas a temperatura não se eleva. E aí o solo esfria muito, por isso que a gente sente aquele friozinho realmente. Quem mora em casa, não mora em apartamento, eu acho que está sempre andando de chinelo ou de meia, porque a gente sente aquele frio que vem exatamente do solo. E aí a gente tem essa baixa de temperatura que deve se repetir também ao longo desse final de semana. Muito bem. Então, Polani, quero agradecer a tua participação ao longo desta semana, já deixando o convite para você voltar com tanta informação bacana para a gente na segunda-feira. Bom fim de semana para você e para a tua família. Obrigada, Mauro. Eu só queria complementar aqui a questão da balneabilidade das praias, que eu disse ontem que a gente ia tocar aqui nesse assunto, né? Para o pessoal de casa, ver que fez sol, quer entrar no mar. Olha, o IMA, ele está realizando constantemente, né? Toda semana eles fazem as análises de laboratório e se você prestar atenção, Mauro, a gente teve uma melhora. A gente vê que existem mais pontos do nosso litoral próprio para banho. Entrei em contato com o IMA e perguntei o porquê, se a gente está nesse período de chuva, né, que geralmente as praias ficam impróprias. Eles informaram que ao invés de eles analisarem a quantidade de coliformes fecais que existem na água, agora as análises estão analisando a quantidade de bactéria, que é o vetor, a bactéria E. coli, o vetor da doença. E aí, por conta disso,
os pontos impróprios para banho têm diminuído, mas isso não significa dizer que a gente deva cair no mar. Por quê? Porque eles analisam para a bactéria E. coli, ou seja, em outras palavras, tem cocô, mas não tem a bactéria, entendeu? Mas pode ter outros tipos de doença, como, por exemplo, a hepatite, o vírus causador da hepatite. Então, enfim, vale a pena a gente ficar atento, evitar principalmente o banho próximo a foz de rio, a galerias de águas pluviais, que muitas vezes também ocorre ligação clandestina de esgoto nessas galerias. Então, vale ficar atento. De 63 pontos que foram analisados, a gente tem aí, em média, 18 pontos impróprios para banho em todo o litoral alagoano. Muito legal. Muito obrigado, Poilânia. Agora sim. Então, juntos aqui, a gente deseja a você um ótimo final de semana. E lembra, né? Segunda-feira, a partir das 8 horas, tem mais uma edição do TV Manaus. Muito obrigado, Poilânia. Pois é, um bom dia para você, Mauro. Bom dia a você também. Um ótimo final de semana. E a gente volta a se encontrar segunda-feira, às 8h30 da manhã. É isso aí. Tchau para vocês. Até mais.